Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Em tempos desafiadores como o nosso, com tantas provações, mudanças nas nossas vidas pessoais e no planeta, há uma questão que nos faz refletir. Qual é o verdadeiro sentido das nossas vidas? O que nos move, nos enche de esperança e pode mesmo nos fortalecer, especialmente naqueles momentos em que tudo parece dar errado e a dor se apresenta. Nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. André Luiz, autor espiritual de 25 livros psicografados por Chico Xavier. André Luiz foi médico na cidade do Rio de Janeiro, onde desencarnou. Ao retornar ao mundo espiritual, portando grandes conhecimentos sobre a vida material, sofreu forte impacto no contato com a realidade da vida eterna. Após vários anos de processos de adaptação através do trabalho e da aquisição de novos conhecimentos, foi convidado pela espiritualidade superior a trazer-nos informações sobre a vida no plano espiritual, sua organização, seus afazeres, os processos de retorno e readaptação e a comunicação entre os planos espiritual e material. Trouxe-nos, enfim, a sua palavra de espírito lúcido e erudito sobre a realidade extrafísica que nos cerca e da qual fazemos parte. Os novos conhecimentos adquiridos, somados aos sólidos entendimentos de profilaxia, possibilitou que este espírito de luz nos ensinasse inumeráveis lições de vida aplicáveis ao nosso dia a dia, prevenindo-nos contra diversos desajustes do comportamento. Em tempos desafiadores como o nosso agora, há uma questão que nos confronta em várias ocasiões. Qual é o verdadeiro sentido das nossas vidas? O que pode nos fortalecer e mostrar o melhor caminho a seguir, especialmente quando tudo o que nós tínhamos planejado parece dar errado e a dor se apresenta? A doutrina espírita ensina que cada um de nós, em qualquer fase da vida, carrega dentro de si o potencial para avançar, aprendendo as lições, sempre buscando fazer o bem e servir ao próximo por meio de pequenos gestos e grandes atitudes. Reconhecer o nosso papel ativo na valorização da vida, a nossa e a dos outros, é a chave verdadeira para vivermos com propósito e com amor. Mas aquela sensação que algumas pessoas podem ter, que é uma ausência de sentido na vida, é para muitos uma realidade no cotidiano, uma dor silenciosa e profunda. Os problemas, as perdas, as doenças, as mudanças inesperadas que vêm, e a vida se torna um pesadelo onde não encontramos uma saída ou uma solução. No entanto, quando compreendemos que cada um de nós tem o poder de tomar consciência de que é filho de Deus, de que pode avançar sempre através do amor e da vontade de ser útil e de encontrar nos desafios, nos próprios desafios e dores, uma finalidade útil ao próprio avanço espiritual, mesmo nas condições mais adversas, abre um novo horizonte, cheio de luz. Jesus, nas suas lições, nos lembra sempre que há formas de nós sermos instrumentos da bondade. No diálogo com o discípulo André, que é narrado no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o Mestre Jesus instrui sobre o valor de servir, mesmo quando estamos em meio a doenças ou a perdas e dores. Ele diz assim:
Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem. A mensagem de Jesus é clara e profundamente transformadora para todos nós naqueles momentos difíceis, porque a virtude, a paciência, a coragem e o amor não dependem da força física e nem das condições externas. São luzes que brotam do coração e da alma. E afinal, quando, naqueles dias difíceis, nós vemos que as coisas vão se resolvendo e os problemas vão se solucionando, nós sempre vamos perceber que eram, portanto, problemas passageiros que trouxeram as suas lições. Ainda que tenham sido duríssimos, eles foram passageiros. Tudo passa e sempre voltamos depois a sorrir, cada vez mais conscientes e despertos para a verdade. Cada momento da nossa existência é uma oportunidade de valorizar a vida e de encontrar o nosso propósito, mesmo num estágio de uma doença terminal ou em quadros de enfermidades graves, de grandes limitações, nós temos sempre um papel a desempenhar. Ainda que o corpo nos limite, ainda que a dor se faça presente, o espírito permanece livre para avançar, para fazer a escolha que lhe cabe, sempre sendo capaz de confrontar aquelas dificuldades, de olhar para as pessoas ao redor com um olhar amoroso, com gratidão, buscando a oportunidade para servir, para amparar, para confortar todos ao redor. São nas circunstâncias mais difíceis que a nossa presença e a nossa fé podem ser testemunhas do amor e da compaixão, e podem se tornar então exemplos que vão marcar o coração de todos ao nosso redor. A valorização da vida e de todas as oportunidades que nós temos não é uma tarefa isolada e que atinge somente a nós mesmos, é um compromisso coletivo. Nós precisamos aprender a olhar para cada pessoa como um ser valioso, um filho de Deus, profundamente amado pelo Pai, como nós mesmos somos, independente da fase evolutiva de cada um, das opiniões ou das atitudes do outro que nós podemos ou não concordar, da condição física ou social em que se apresenta nessa encarnação. Porque cada encarnação tem um propósito e o nosso papel é amarmos uns aos outros. Quando compreendemos isso, a vida ganha um sentido muito mais profundo. A verdadeira grandeza de uma existência está em sair de si mesmo e enxergar o outro como um filho de Deus, como nós mesmos somos, sem julgá-lo, apenas amando, percebendo que podemos sempre servir. Como disse Mahatma Gandhi, o melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. Quando nós nos dedicamos ao bem, ao serviço desinteressado, ao amparo do nosso próximo, nós encontramos uma fonte inesgotável de sentido para as nossas vidas e uma fonte de paz interior. Assim, que cada um de nós possa buscar esse propósito maior, entendendo que, ao valorizar e proteger todas as vidas, nós também dignificamos a nossa própria. E aos poucos nós vamos adquirindo essa atitude diante de todas as situações e vamos nos ajustando cada vez mais às leis de Deus, colocando o amor em ação através do nosso próprio potencial.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje eu vou começar nosso programa com uma reflexão que outro dia eu li na internet, mas eu achei que ela é muito boa para que a gente reflita sobre a forma como nós lidamos com as pessoas, principalmente as mais próximas, né? E como é o nosso olhar acerca de tudo que nos cerca, como que nós entendemos, reagimos, né, ao que nos acontece. Bom, a reflexão é o seguinte: você já imaginou se a partir de hoje tudo que você reclama lhe seja retirado da sua vida? Só imagina. Ah, eu não aguento minha mãe. Pronto, morreu. Meu cabelo é horrível. Ficou careca. Pronto, tá careca. Não dá para engolir meu emprego. Ok, desempregado. Meu marido é uma praga. Tudo bem, agora está viúva. Não suporto mais esse calor. A partir de hoje é só neve e chuva. Minha mãe não é boa, então viva na rua a partir de agora. Muito assustador, não é mesmo? Então, em tudo dai graças a Deus e seja alegre com o que tem. Comece a agradecer a cada novo dia. Bom, simples e direta, vai ao ponto. Creio que todos, inclusive eu, né, reclamamos de alguma coisa. Já notaram como é comum, numa rodinha de funcionários, na hora do café, estarem ali reclamando do chefe? Né? O chefe é sempre alvo de reclamação por parte dos subordinados. No meio familiar, então, nem se fala. Só pensar, quem é pai e mãe de adolescente? Não faltam motivos para reclamarem. Mas já imaginaram se esses filhos são tirados dos pais? André Luiz, no livro Sinal Verde, escreve: queixar-se por sistema, a propósito de tudo e de todos, é um hábito infeliz que devemos lutar para extingui-lo. No mesmo livro, o autor alerta: acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecer-nos dela, a fim de queixar-nos de outrem, ou espancar verbalmente alguém, quem quer que seja, né? Vamos lembrar que um dos sinônimos de reclamação é queixa, hein? Imaginem se Jesus vivesse a reclamar, a se queixar de tudo do que ele passou aqui enquanto esteve entre nós. Não lhe faltavam motivos. Nunca teve apoio e compreensão de seus familiares. Pai e irmãos tratavam-no como um estranho. Era criticado pelos doutores da lei. Teve que lidar com a falsidade que impregnava as interpretações das escrituras por aqueles que militavam em causa própria. Viveu com limitações de recursos. Seus discípulos eram homens simples e ele sabia, né, que seria negado por aqueles que lhes eram caros. Entre tantas adversidades e dificuldades, Jesus nunca reclamou, dirigia-se ao Pai, pedindo por todos, rogando que a causa maior prevalecesse. Prosseguia na sua jornada sem perder tempo, sem reclamar, e conseguiu chegar até o fim da sua missão. Imagine nós, espíritos errantes, não temos por que reclamar, pois tudo que nos ocorre, tudo que nos cerca, as pessoas com as quais nos relacionamos, têm um objetivo bem claro. Tratam-se de nosso material didático, né, na grande escola da vida, sem o qual não conseguimos cumprir o programa de aprendizado. O incômodo, a frustração e a dor fazem parte do processo educativo do espírito, portanto, somos colocados à prova quando nos deparamos com tudo que não nos agrada e nos leva a reclamar. Por isto, a necessidade de sermos racionais diante de situações ou pessoas que consideramos difíceis.
a consciência de que também os outros podem nos ver como um entrave, né, para elas. A gente não sabe, com a nossa postura, com os nossos defeitos, a nossa decisão, nos ajuda a compreender, quando tomamos consciência disso, nos ajuda a compreender e a respeitar mais o outro e estimula a buscar mais entendimento, reduzindo ou até eliminando o hábito de reclamar. Observem que ao final da reflexão, a recomendação é de gratidão, de dar graças a Deus por tudo. O conselho não é dado à toa. Como eu já disse, cada pessoa cruza o nosso caminho, né, com um objetivo, né? Esse objetivo é a lição que precisamos, assim como cada situação adversa também. Na medida em que aceitamos tudo o que nos chega, com a visão de que também não estamos longe, nós estamos longe de agradar gregos e troianos. Serenamos o nosso ser e aumentamos a nossa visão para a grande oportunidade de aprendizado. A ciência já tem demonstrado, com pesquisas, o quanto mal é para uma pessoa o hábito de reclamar. Alguns desses males são inércia, prejudica os relacionamentos, aumenta o nível de estresse e fadiga, e os sentimentos de negatividade que interferem no quadro de ansiedade e depressão, impede o desenvolvimento pessoal, além de tudo isto, ainda piora a situação objeto da reclamação. Pensemos nisso. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Os órfãos e a beneficência, cujos esclarecimentos estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita, onde, nos itens 18, 19 e 20, temos as seguintes mensagens a respeito dos órfãos e da beneficência que os espíritos que se autodenominaram como um espírito familiar em Paris em 1860, outro como um guia protetor em Sens em 1862 e o último como São Luís em Paris em 1860, nos ensinaram dizendo: meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão, em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados
se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios. Qual é? O de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. E que, continua o próximo Espírito, que se deve pensar daqueles que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto aqueles que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que, com o tempo, germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro, buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros para efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais
a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. E por último, o Espírito São Luís. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, diz São Luís, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for o inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Amigas e amigos, essas explanações feitas pelos espíritos que participaram da codificação espírita sobre os órfãos e a beneficência deixam bem claro que devemos fazer o bem sem olhar a quem no limite de nossas forças, trabalhando sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, para que consigamos nos aprimorar com o amor verdadeiro, aquele que é doado sem pensar em nada a receber em troca. Devemos sempre agradecer a Deus pelas belas oportunidades que dele sempre recebemos. Amigas e amigos, agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.